Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar início aqui à nossa videoaula resolução de exercício tabela verdade, voltado para o INSS, beleza? Vamos nós. Primeira questão. Acerca da lógica sentencial, julgo o item que segue. Se uma proposição na estrutura condicional, isto é, na forma se P, então Q, em que P e Q são proposições simples, se essa condicional for falsa, então o precedente será necessariamente falso. Vamos lá. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que essa condicional é falsa. Pessoal, qual é a única maneira da condicional ser falsa? É na Vera Fischer. Só existe uma maneira da condicional ser falsa. Qual é? É na Vera Fischer. Ou seja, se ele está dizendo que essa condicional é falsa, quem foi que apareceu? A Vera Fischer. Ou seja, a primeira parte é verdadeira e a segunda parte é o que? Falsa. Essa primeira parte nós podemos chamar também de antecedente ou precedente. E a segunda parte consequente. Então veja bem, se a minha condicional é falsa, quem foi que apareceu? A Vera Fischer. Ou seja, a primeira parte é verdadeira e a segunda parte é falsa. Essa primeira parte a gente também pode chamar de antecedente ou precedente. E a segunda parte a gente chama de quê? Consequente. Então, se a minha condicional é falsa, quem foi que apareceu? Se a minha condicional é falsa, quem foi que apareceu? A Vera Fischer. Ou seja, a primeira parte, que é o antecedente ou precedente, é verdadeiro. E a segunda parte, que é o consequente, é o que? Falso. O que é que a questão está dizendo? Que se a minha condicional for falsa, o meu precedente será necessariamente falso? Errado. Se a minha condicional for falso, meu antecedente ou precedente será o que? Verdadeiro. Então a primeira questão está o que, meus amigos? Falsa. 2. Quadrix. Eu tenho dito em sala nas minhas turmas regulares que atualmente a Quadrix está do mesmo nível da CESP. Estou falando de matemática e raciocínio lógico, tá certo? Está do mesmo nível da CESP. Tá legal, pessoal? Ok? Então vamos lá. 2. Sabe-se que A e B são verdadeiras e que C é o que? Falso. Considerando as informações acima, julgue o item. Negação de C e A é uma proposição falsa. Vamos lá. Eu vou precisar do conceitozinho básico de negações. Tá certo? Pessoal, como é que é feita a negação do I? Primeira lei de Morgan. Como é que é feita a negação do I? Nega as duas e troca o I pelo ou, correto? Negação do conectivo I, você nega as duas e troca o I por quem? Pelo ou. Negação do C fica não C. Negação do A fica não A. E troca o I por quem? Pelo ou. Tá certo? Bem, agora é só jogar os valores lógicos em cima e aplicar as regras da tabela verdade, né? Ele não disse aqui que o C é falso. Se o C é falso, a negação do C é
verdadeiro. Se o C é falso, a negação do C é verdadeiro. Se o C é falso, a negação do C é verdadeiro. Ele diz que o A é o que? Verdadeiro. Se o A é verdadeiro, a negação do A é o que? Falso. E conectivo apareceu aqui? Ou. Qual é a regra do ou? Será verdadeiro se aparecer verdadeiro. Apareceu verdadeiro? Sim. Então, toda essa sentença... Por que conectivo que apareceu aqui, pessoal? Não foi o ou? Qual é a regra do ou? Será verdadeiro se aparecer verdadeiro. Apareceu verdadeiro? Sim. Então, essa sentença ela está o quê? Verdadeira. Essa sentença está verdadeira. Só que ele disse aqui na questão que a sentença é o quê? Falsa. Então, a questão 2 também está errada. A questão 2 também está errada. Beleza? Três. Ele diz que A é verdadeiro e que B é o que? Falso. Diz que A é verdadeiro e diz que B é o que? Falso. Diz também que o C é a condicional entre A e B. Diz que o C é a condicional entre A e B. Vamos lá. Ele não diz aqui que o A é verdadeiro? Então, onde tem esse A, eu coloco o quê? Verdadeiro. Ele não diz que o B é falso? Então, onde tem o B, eu coloco o quê? Falso. O que é que eu tenho entre os dois? Um se então. Pessoal, qual é a regra do se então? Será falso na Vera Fischer. Quem é que eu tenho aqui? Vera Fischer. Então, o C é falso. Foi o que eu fiz, ó. Ele não tinha dito que o A era verdadeiro? Então, onde tem A? Verdadeiro. Ele não disse que o B é falso? Então, onde tem B, eu coloco o quê? Falso. Entre eles, eu tenho que conectivo? Se então. Qual é a regra do se então? Será falso na Vera Fischer. Quem apareceu aqui? Vera Fischer. Então, o C está o quê? Falso. O D é A ou B. Vamos lá. Ele não diz que o A é verdadeiro? Então, onde tem A, eu boto o quê? Verdadeiro. Ele não diz que o B é falso? Então, onde tem B, eu coloco o quê? Falso. Qual foi o conectivo que apareceu aqui? Ou. Qual é a regra do ou? Será verdadeiro se aparecer verdadeiro. Será verdadeiro se aparecer verdadeiro. Não apareceu verdadeiro aqui, não? Apareceu. Então, D é o que? Verdadeiro. A partir das afirmações acima, julgue o item. A condicional entre C e D é falso. Vamos ver. O meu C é falso. O meu D é verdadeiro. Qual foi o conectivo que apareceu? Se então. Pessoal, qual é a regra do se então? Será falso na Vera Fischer. Será falso na Vera Fischer. Tem Vera Fischer aqui? Não. Se tivesse Vera Fischer, era o que? Falso. Como não tem Vera Fischer, é o que? Verdadeiro. Só que ele disse que era o que? Falso. A questão 3 também está o que? Errada. A questão 3 está errada, tá certo? Quarta. Considere que P, Q e R sejam proposições simples, que possam ser julgadas como verdadeiras ou falsas. Com relação às operações lógicas de negação, conjunção, disjunção e implicação, julgue o item seguinte. O número de linhas da tabela verdade da proposição P e Q, então R, é inferior a 6. Essa questão aqui ele está pedindo o número de linhas da tabela verdade.
e ela veio representada simbolicamente. Meus amigos, como é que eu determino o número de linhas de uma tabela verdade quando ela vem representada simbolicamente, que é o caso dessa questão? Você determina o número de linhas de uma tabela verdade quando ela vem representada simbolicamente, como? Através de uma fórmula. 2 elevado ao número de letras diferentes. O professor estava dando uma olhada nos livros e lá ele falava que o número de linhas de uma tabela verdade é 2 elevado ao número de proposições simples diferentes. É a mesma coisa, só que aqui ela está mais direcionada, está mais fácil você entender. Se ela vier representada simbolicamente, você determina o número de linhas da tabela verdade pegando quem? 2 elevado ao número de letras diferentes. P e Q, então R. Vamos lá. Quantas letras diferentes eu tenho aqui? P, 1. Q, 2. R, 3. Joga na fórmula. 2 elevado a 3. O expoente diz quantas vezes a base vai aparecer. Se o expoente é 3, a base aparece quantas vezes? 3 vezes. Depois você multiplica. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então a tabela verdade aí vai ter 8 linhas. Só que ele diz que é o quê? Inferior a 6. 8 é inferior a 6? Não. Então a questão 4 também está errada. Ok? Quinta. Considerando as proposições simples que compõem a frase, a música nos conecta a nós mesmos, aos outros e à alma do Brasil. Questãozinha da CESP. É correto afirmar que a tabela verdade da proposição tem 8 linhas. Bem, eu acabei de fazer uma de número de linhas da tabela verdade, só que a outra, ela veio simbolicamente. Aqui ela já veio o quê? Aqui ela já veio por extenso. Quando ela vem por extenso, como é que eu determino o número de linha da tabela verdade? 2 elevado ao número de ideias o quê? Diferentes. 2 elevado ao número de ideias diferentes. Certo? É a mesma coisa você pegar 2 elevado ao número de proposições simples diferentes. Mesma coisa. Tá certo? Ok? É porque aqui, para facilitar a tua vida, se ela vier por extenso, 2 elevado ao número de ideias diferentes. Vamos lá. A música nos conecta a nós mesmos. Primeira ideia. Primeira ideia. A música nos conecta aos outros. Segunda ideia. A música nos conecta à alma do Brasil. Terceira ideia. Então a música nos conecta a nós mesmos. Primeira ideia. A música nos conecta aos outros. Segunda ideia. A música nos conecta à alma do Brasil. Terceira ideia. A música nos conecta a nós mesmos. É a primeira ideia. A música nos conecta aos outros. É a segunda. E a música nos conecta à alma do Brasil. É a terceira. Joga na fórmula. 2 elevado a 3. Se o expoente é 3, a base aparece quantas vezes? 3 vezes. Depois você multiplica. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então essa tabela verdade tem 8 linhas. Como ele diz que tem 8 linhas, a questão está certa. A questão está certa. Sexta. Julga o item a seguir relativo a raciocínio lógico e operações com conjuntos. Caso a proposição simples,
aposentados são idosos tenha valor lógico falso, então o valor lógico da proposição aposentados são idosos, logo eles devem repousar, também será falso. Bem, vamos lá. Primeira coisa importante, esse logo eu posso substituir por quem? Por se então. É como se eu tivesse. Se aposentados são idosos, então eles devem repousar. O se então, geralmente o se então ele é substituído por esse. Os mais comuns que costumam substituir o se então, quando, sempre, logo, caso. Quando, sempre, logo, caso. Tá certo? Os mais comuns que costumam substituir o se então, tá legal? Quando, sempre, logo, caso. Olha o logo aparecendo aqui, ó. Então esse logo ele está fazendo a função do se então. É como se eu tivesse, ó, se aposentados são idosos, então eles devem repousar. O que é que a questão diz? Que aposentados são idosos tem valor lógico o quê? Falso. Então ele está dizendo que essa primeira parte, ela é o quê? Falsa. Bem, se ele está dizendo que aposentados são idosos é falso, e ele caiu dentro do se então, ele está dizendo que esse se então também será o quê? Falso. Pessoal, qual é a regra do se então? Vamos lá. Será falso na Vera Fischer, ou não é? Qual a regra do se então? Será falso na Vera Fischer. Então, para que essa condicional seja falsa, obrigatoriamente tinha que aparecer quem? A Vera Fischer. Mas me responda uma coisa. Quando a primeira parte do se então é falso, eu não já excluí a Vera Fischer, não? Já. O que eu colocar aqui na segunda parte nem interessa. Porque qual é a regra do se então? Será falso na Vera Fischer. Se a primeira parte do se então é falso, eu já fugi da Vera Fischer. Então, se eu já fugi da Vera Fischer, essa sentença ela vai ser o quê? Verdadeira. Porque, pessoal, só existe uma maneira do se então ser falso. É na Vera Fischer. Se a primeira parte desse se então é falso, eu já fugi da Vera Fischer. Se eu já fugi da Vera Fischer, não tem como ela ser falsa. Se não tem como ela ser falsa, ela vai ser o quê? Verdadeira. Se a questão diz que é falsa, a questão está errada. Beleza? Sétima. Questãozinha da quadrix. Sabendo que P, Q e R são três proposições, julgo o item. Admitindo-se que P e Q são verdadeiras. Ele está dizendo que P é verdadeiro e está dizendo que Q é verdadeiro. E está dizendo que R é o quê? Falso. Ele quer saber R então P e R então Q. Estou colocando aqui para ficar um espaço legal. Ó, R então P está aqui. R então Q está aqui. Vamos jogar os valores lógicos. Ele não diz que o R é falso. Então onde tem R aqui eu boto falso. Onde tem R aqui eu boto falso. Ele não diz que o P é verdadeiro. Onde tem P eu coloco o quê? Verdadeiro. Ele não diz que o Q é verdadeiro. Onde tem Q eu coloco o quê? Verdadeiro. Qual foi o conectivo que apareceu aqui na primeira? Se então. Qual é a regra do se então? Será falso na Vera Fischer. Como não tem Vera Fischer, ela está o quê? Verdadeira. Essa primeira é verdadeira. A segunda também tem um se então. Qual a regra do se então?
será falso na Vera Fischer. Tem Vera Fischer aqui? Não. Se tivesse Vera Fischer, seria falso. Como não tem Vera Fischer, ela é o quê? Verdadeira. Então ambas são o quê? Verdadeiras. Como a questão diz que são verdadeiras, a questão está o quê? Certíssima. A questão está certa. Oitavo. A proposição composta é um número inteiro ou é um número racional, é uma disjunção exclusiva. Essa questão é mais difícil. Ela exige uma observação importante que eu vou comentar agora, que muita gente não sabe, e um conhecimento prévio de conjuntos. Vamos lá. Meus amigos, existem casos em que o ou é um ou disfarçado. Aí eles, e como é que eu vou saber? Eu vou lhe explicar. O ou, ele pode ser os dois. O ou, ele pode ser os dois ao mesmo tempo. O ou, ele pode ser os dois ao mesmo tempo. E o ou só pode ser, por exemplo, Cris é cearense ou gaúcha. No caso de Cris, ela pode ser cearense e gaúcha ao mesmo tempo? Não. Se ela só pode ser um, esse ou é um ou disfarçado. X é homem ou mulher? No caso de X, pode ser homem e mulher ao mesmo tempo? Não. Como só pode ser um, é outro caso de ou disfarçado. Um número é par ou ímpar. No caso do número, ele pode ser par e ímpar ao mesmo tempo? Não, ele só pode ser um. Então também é um ou disfarçado. Tá certo? Vamos para os conjuntos naturais. Englobando ele, nós temos os inteiros. Englobando os dois, nós temos os racionais. Um conjunto à parte que não se mistura, os irracionais. E englobando todos eles, nós temos os reais. Englobando todos, nós temos os reais, beleza? Ao que é que ele diz? É um número inteiro ou é um número racional? É um número inteiro ou é um número racional? Pessoal, um número pode ser inteiro e racional ao mesmo tempo? Pode. Um número pode ser inteiro e racional ao mesmo tempo? Pode. Por exemplo, o menos 3. O menos 3 ele é inteiro e ele também é o que? Racional. Tá certo? Então, no caso, pode ser os dois ao mesmo tempo. Um número é inteiro ou um número é racional. Pode ser os dois ao mesmo tempo? Pode. Se pode ser os dois ao mesmo tempo, é um ou mesmo. E o ou, ele representa o quê? Uma disjunção não excludente ou inclusiva. O conectivo ou, representa uma disjunção não excludente ou o quê? Inclusiva. Só que aqui ele diz que era uma disjunção que exclusiva. Disjunção exclusiva é o ou. Então a questão está errada. Pessoal, cuidado com isso aqui. Você pode ter uma questão que lá está escrito ou, mas na verdade é o quê? Um ou. Como é que eu vou saber? Mais uma vez. O ou pode ser os dois ao mesmo tempo. O ou só pode ser o quê? Tá bom? 9. Quadrix. No que se refere à estrutura lógica, julga o item. O valor verdade da expressão lógica 2 menor que 3, se somente se 1 menor que 0, então 3 diferente de 4 é falso. Pessoal, muito cuidado com esse tipo de questão.
Ele jogou na mesma sentença dois conectivos. Aí vem a dúvida: professor, qual é a ordem que eu vou resolver? Vocês lembram que na tabela verdade os conectivos estão nessa ordem: e, ou, se então, se e somente se. Lembram disso? A ordem, quando a gente vai estudar a tabela verdade, não é assim, ó: e, ou, se então e se somente se. Pega o bizu. A ordem de resolução numa questão como essa vai seguir essa ordem aqui. Primeiro e, depois as disjunções, ou e ou, depois se então, depois se e somente se. A ordem é essa. Tá certo? Não esquece não. Então aqui, na nossa sentença, eu tenho um se então e tenho um se somente se. Resolvo qual dos dois? Olha aqui. O se então tem prioridade com relação ao se somente se. Então vou resolver primeiro o se então. Mas antes vamos jogar os valores lógicos. 2 maior que 3. Falso. 1 menor que 0. Falso. 2 é maior que 3, pessoal? Não. Falso. 1 é menor que 0, pessoal? Não. Falso. 3 diferente de 4. Verdadeiro. Vamos lá. Eu vou mostrar a maneira certa de fazer. E vou mostrar a maneira errada. Porque dependendo de onde você vai começar, muda totalmente a questão, acredita? Vamos lá. Como eu já sei que o se então tem prioridade, então vou repetir esse falso. Vou repetir o se e somente se. Vamos para o se então. Pessoal, qual é a regra do se então? Será falso na Vera Fischer. Como aqui não tem Vera Fischer, é o que? Verdadeiro. E agora, qual é a regra do se e somente se? Será verdadeiro se possuir os mesmos valores lógicos. Como não tem o mesmo valor lógico, a sentença é falsa. Como ele diz que é falsa, a questão está o quê? Certa. Agora eu vou te dizer como é que 90% faz esse tipo de questão. Ele segue a ordem que ela veio. Tu já sabe que 2 maior que 3 é falso. Já sabe que 1 menor que 0 é falso. E que 3 diferente de 4 é o quê? Verdadeiro. Já resolvi a questão, estou só mostrando como é que seria se você resolvesse na ordem que apareceu. Vou resolver primeiro o se somente se. Qual é a regra do se somente se? Será verdadeiro se possuir os mesmos valores lógicos. Como tem o mesmo valor lógico, está o que? Verdadeiro. Repito o se então. A outra parte aqui é o que? Verdadeiro. Qual é a regra do se então? Será falso na Vera Fischer. Como não tem Vera Fischer aqui, é o que? Verdadeiro. A maneira certa, seguindo a ordem da tabela verdade, primeiro a conjunção, depois as disjunções, depois a condicional, depois a bicondicional. Seguindo essa linha, a questão está, o item é falso. Como ele disse que é falso, a questão está certa. Se eu seguir a ordem que apareceu, ela já sai de falso para quê? Verdadeiro. Aí a questão seria o quê? Errada. Então não esqueça, se você se deparar com a questão dessa, segue a ordem que você estudou a tabela verdade dos conectivos, tá bom? 10ª. Considerando as possíveis valorações V ou F das proposições A e B e completando-se as colunas da tabela abaixo, se necessário, é correto afirmar que a última coluna da tabela verdade corresponde à tabela verdade da proposição. Aí ele colocou aqui. Vamos lá. Ele deu A e B e já preencheu. Se eu tenho duas proposições diferentes, quantas são as possibilidades? 4 seriam ambas verdadeiras, a primeira verdadeira e a segunda falsa, a primeira falsa e a segunda verdadeira e ambas o que? Falsas. Aqui ele fala da negação do B. Vou começar para valer agora. Se B é verdadeiro, quando eu nego fica falso. Se B é falso, quando eu nego fica o que? Verdadeiro.
Se B é verdadeiro, quando eu nego, fica falso. Se B é falso, quando eu nego, fica verdadeiro. Aqui ele pegou o A e o não B. Isto aqui o A, isto aqui o não B. Eu vou pegar essas duas partes, né? Entre elas apareceu que conectivo? Ou. Qual é a regra do ou? Será verdadeiro se aparecer verdadeiro. Apareceu um verdadeiro aqui. V. Apareceu um verdadeiro aqui. V. Não tem verdadeiro aqui. Falso. Apareceu um verdadeiro aqui. V. Agora ele fala em A ou B. Está aqui o A, está aqui o B. Vou olhar para cá. Entre eles tem que conectivo. Ou. Qual é a regra do ou? Será verdadeiro se aparecer verdadeiro. Tem verdadeiro aqui. V. Tem verdadeiro aqui. V. Tem verdadeiro aqui. V. Não tem verdadeiro aqui. Falso. Aqui ele quer a negação do A ou B. Aqui o A ou B. Aqui ele quer a negação do A ou B. Se o A ou B é verdadeiro, quando eu nego, fica falso. Se o A ou B é verdadeiro, quando eu nego, fica falso. Se o A ou B é verdadeiro, quando eu nego, fica falso. Se o A ou B é falso, quando eu nego, fica o quê? Verdadeiro. Aí eu tenho aqui a condicional entre A ou não B e não A ou B. Está aqui o A ou não B. Está aqui a negação do A ou B. Pessoal, não esquece, quando tiver o sim então, não esquecer que é a única das proposições compostas onde a ordem importa. Como assim, Aires? Quando vier o sim então, ao analisarmos, segue a ordem do que está escrito. A ou não B primeiro, negação do A ou B depois. A ou não B primeiro, negação do A ou B depois. Já está na ordem. Vou seguir a ordem que está escrito. Qual é a regra do sim então? Será falso na Vera Fischer. Primeira linha tem Vera Fischer. Vera Fischer. Falso. Acertou. Segunda linha. Vera Fischer. Falso. Acertou. Terceira linha. Não tem Vera Fischer. Verdadeiro. Acertou. Quarta linha. Não tem Vera Fischer. Verdadeiro. Acertou. Aí preencheu tudo bonitinho. A questão está o quê? Certíssima. Bem, pessoal. Como o edital do INSS saiu, toda semana eu vou fazer uma videoaula com 10 questões de cada assunto e vou postar no meu canal Prof. Airley Júnior para vocês acompanharem no 0800, beleza? Ok? Espero ter ajudado de alguma forma. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!